Muito boa tarde. Vamos dar início então à nossa coletiva pré-jogo. Técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, João Roberti, Jornal O Município. Boa tarde, Luizinho. Para começar, gostaria de saber das condições dos jogadores, né, que têm estado fora. Parece que o Salustiano já está em melhores condições, mas Dentinho e Michael Douglas ainda ficam um tempinho fora, é isso mesmo? Bom, com relação aos atletas que citaste, realmente o Michael Douglas e o Dentinho seguem fora, né, já o Salustiano já está à disposição e segue para a concentração. Boa tarde, Luizinho, José Acácio da Rádio Araguaia. Gostaria de ver como você falasse para a gente da importância de ter esse período de preparação até o jogo de amanhã contra a equipe do Marcílio Dias, após o Brusque vir de uma maratona, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, nem teve tempo para treinar, somente teve vídeo e agora teve essa semana até esse primeiro jogo contra o Marcílio Dias. De fundamental importância, nós não víamos a hora de conquistar os objetivos desse trecho apertado que nós tivemos entre Copa do Brasil e esses jogos decisivos da primeira fase. Foi um tempo muito bom para primeiro recuperar os atletas, né? Para aí sim poder treinar. Nós tivemos uma folga após o jogo do Marcílio, reapresentamos na academia, né? E aí no terceiro dia nós conseguimos treinar com um volume bom, né? Deu tempo para recuperar, deu tempo para treinar e deu tempo de se preparar para o jogo. Foi excelente, foi de fundamental importância. Espero que o resultado seja de acordo com o que nós acumulamos de energia durante essa semana. Boa tarde, Luizinho, Flávio Pará, Rádio Semi Esporte. O que muda do último jogo do Brusque com o Marcílio Dias para esse novo confronto? O que muda o Brusque e o que muda também o Marcílio para você? Os mesmos adversários, o mesmo confronto, porém um momento totalmente diferente, né? Finalizou a primeira fase da competição, agora é um momento onde teremos 2 jogos e são determinantes, né? 2 jogos assim determinantes, só um passará adiante, só um seguirá sonhando, né, em chegar nas finais da competição. Então, assim, entrar com esse entendimento, entender do que ficou para trás, não vai se somar. Agora, a partir desse jogo, sim, né, um bom resultado soma para um segundo e vice-versa. Porém, só se decidirá também na segunda partida das duas, né? Estamos preparados, cientes disso, com humildade, com os pés no chão. O primeiro jogo se viu, porque aí nós estamos analisando, né, a gente vai conhecer melhor o adversário, vamos ter uma sequência de 3 jogos seguidos, mas com relação à questão de competição, é um momento totalmente diferente. Esse momento é determinante, né? O último jogo, por exemplo, as 2 equipes estavam praticamente classificadas, né? Agora não, vai ter que passar uma da outra para poder seguir adiante. Luizinho, você parte agora para 2 jogos que são clássicos regionais aqui, né? E que tem tudo para serem jogos muito nervosos, né? Com muita intensidade. Sim. E ao mesmo tempo, nos últimos jogos, o Brusque teve 2 expulsões do banco de reservas, que foram o Paulinho Mocelin, jogador que vem sendo muito importante, e o Irã, que é uma opção boa também na parte defensiva, né? E por reclamação, em banco de reservas, até o Irã num jogo mais tranquilo ali da Copa do Brasil, né? Queria saber como que você vai lidar com jogadores, né, para que eles evitem esses cartões. Como você falou, um jogo soma para o outro, né? E você com certeza não quer ter desfalques desse tipo para o jogo da volta. Com relação ao cartão amarelo, não vai tirar para o segundo jogo, porque zerou, mas cartão vermelho sim. O que se passou com relação às expulsões, nós identificamos para entender até que ponto houve o excesso, até que ponto o árbitro olha para o banco depois de um tumulto e libera cartão, né? Porque isso acontece também. Mas tratamos internamente, né? Corrigimos o que tínhamos que corrigir, cobramos da forma que tinha que cobrar internamente, e obviamente que isso são coisas importantes que a gente analisa para entender até que ponto, né, o atleta que estava envolvido se excedeu, porque você vibrar junto, você cobrar junto, né, você viver a partida junto é importante, mas tem que encontrar um equilíbrio, né? Você está no banco de reservas ali, você não pode realmente ser expulso, mas infelizmente são situações que acontecem. Nós conversamos internamente, né, os jogadores aceitaram bem, até porque a gente pede que esteja todo mundo jogando junto, é encontrar um equilíbrio, né? Uma outra situação que a gente entende que passou um pouco do ponto, corrigimos. No mais, é equilibrar essa emoção do jogo para não ter jogador sendo expulso do banco. Luizinho, na última coletiva antes do jogo do Marcílio Dias, eu lhe perguntei sobre o ataque do Brusque. O Brusque criava, só que chegava nos atacantes e os atacantes não aproveitavam essas oportunidades. Sim. E no último jogo conseguiram aproveitar essas oportunidades. Até o Olavo, numa comemoração, comemorou tipo sai zica. Você acredita que saiu a zica do ataque do Bruscão? Eles comemoraram assim porque eles nunca passaram assim um intervalo de tempo tão grande sem marcar, né? Tanto o Olavo como o Queiroz. O bom é que quando um faz, o outro faz também. Assim foram nos jogos treinos e assim foi contra o Barra também, quando eles fizeram gols. Mas sempre que um marcou, o outro marcou. Não só pelos 9, atacando também o Paulinho fez gol na Copa do Brasil, né?
Então isso é o que importa, é vencer as partidas, mas você ter centroavante, né, que joga mais próximo do gol, fazendo gol, muito bom, ainda mais os dois, ficamos felizes com isso. Realmente o time vinha criando bastante, só que quando você não é efetivo, eficaz, né, infelizmente não determina jogo, não passa uma verdade dos acontecimentos da partida. Dessa vez, graças a Deus, eles foram muito felizes, né, contribuíram para a maior vitória do Clássico da história, né? A maior vitória do Clássico entre Brusque e Marcílio foi essa agora, então a gente conseguiu participar de mais uma história importante do Brusque e a gente fica muito feliz por isso. Luizinho, esse jogo contra a equipe do Marcílio Dias, eu queria saber se é a obrigação do Brusque vencer, por todo esse contexto histórico, o Brusque chegando na final sempre, sendo campeão e até foi campeão em cima já do Marcílio Dias. É uma obrigação do Brusque pelo momento atual, de Série B, etc e tal? Nós temos que fazer o nosso melhor trabalho possível, nós temos que tentar ganhar o jogo, custe o que custar, de qualquer maneira, ainda mais se tratando de um clássico, a gente entende que mexe com todo o ambiente, mexe com o torcedor, mexe com a imprensa, mas nós somos profissionais, né? Temos vários jogos a fazer dentro da temporada, é mais um jogo importante, né, que a gente precisa vencer, e aí, lógico, eu à frente do Brusque mais uma temporada, ia ficar muito feliz em participar dessa história, participando de mais uma final, né? Mas para isso a gente tem que vencer, né? Humildade, pés no chão, né? É uma coisa que a gente prega muito, porque eu falei muito para os jogadores que chegaram agora, nós estamos tendo a oportunidade de construir a história desse ano, né? E queira Deus que a gente novamente consiga passar, porque aí a gente está construindo a história de 2024. Né, talvez por estar chegando o tempo todo, quem olha de fora pensa dessa maneira. Internamente não. A gente está trabalhando a temporada 2024 para, se Deus quiser, a gente mais uma vez entrar para a história do clube, classificando e chegando às finais da competição. Luizinho, em Itajaí, tanto torcida quanto a imprensa e o próprio técnico Wagner Dias ficaram muito decepcionados com a atuação do Marcílio no último jogo, e a postura deles é de que seja completamente o oposto, né? Eles vêm muito motivados para tentar evitar uma nova derrota, buscar um resultado positivo, e provavelmente com uma outra postura, jogadores vindo de lesão e tudo mais. Como que você está vendo essa antecipação, né, do outro lado sobre essa partida, e como o Brusque precisa lidar com isso, né, tanto com a empolgação, não com a empolgação, mas com esse retrospecto bom de ter uma vitória tão recente, e do outro lado um adversário que vai tentar a todo custo calar, digamos assim, o Brusque. Eu vou dar um pouco da continuidade do que eu acabei de responder, João. Isso é uma coisa que fica na história, fica para o torcedor, fica externamente. Nós temos que tratar como mais um jogo importante, né? Nós entendemos que é um clássico e ele se torna mais importante ainda. Porém, assim, falar que agora o nosso time se empolgou porque venceu e porque eles perderam agora, não, a gente está trabalhando como trabalhou para o primeiro jogo. Queira Deus que os jogadores consigam estar com essa consciência, né? Certo que é um novo jogo, é um novo momento, e a gente, do mesmo jeito que eles vão buscar quebrar, né, um tabu, a gente vai buscar continuar vencendo, né? E não só o Marcílio, o nosso objetivo é sempre entrar no próximo jogo com muita seriedade. O meu trabalho como treinador é desafiador nesse momento, mas internamente a nossa conversa é muito objetiva, não tem muito oba-oba. Nós comemoramos muito a vitória, porque nós estávamos comemorando uma classificação e depois de ter feito um grande jogo e contra um grande rival. Ponto, né? Eu preciso servir de exemplo para os meus atletas, para a minha comissão. Dificilmente, ou quase nunca, eles me veem eufóricos, empolgados depois de uma vitória, e dificilmente eles me veem desanimado ou entregue depois de uma derrota. O que eu tento pregar como filosofia de vida e de trabalho é a gente ser constante. Agora, comemorar demais, a gente comemorou muito a vitória, deu tempo de comemorar a vitória, e agora a gente já voltou a trabalhar. Né, essa questão, e aí a gente compreende, a gente não pode deixar a coisa acontecer de fora para dentro e sim de dentro para fora. O ambiente do futebol, ele gosta desse momento, né, de uma continuidade de vitórias, de um tabu de um longo período, e é bacana, isso faz parte do processo. Né, entendo qualquer tipo de pergunta, mas internamente, João, nosso objetivo é mais um jogo importante, é humildade, pé no chão, cada jogo é uma história. Né, e assim, se a gente não tiver esse entendimento, é aí onde às vezes se encerra, né, uma sequência longeva, mas a gente está trabalhando muito firme essa questão de estar humilde, de estar concentrado, de respeitar o adversário, que é um adversário que vem fazendo uma ótima campanha, vem fazendo um ótimo campeonato, tem um excelente treinador, tem muitos bons jogadores. Nós não vamos, assim, a gente trabalhou muito psicologicamente para não entrar nesse jogo de bastidor, nesse jogo, a gente está concentrado em fazer o nosso melhor trabalho possível. Né? Vocês percebam que das minhas entrevistas nunca ninguém desmereceu ninguém. Os nossos jogadores também, é uma coisa que a gente conversa internamente.
para não estar com muita falácia, desmerecer ninguém, porque cada jogo é uma história, e esse jogo é determinante, né? Não adianta muito vencer esse jogo que só valia pontos corridos para classificação e não vencer agora. Então a gente sabe disso, né? Agora sim é hora de buscar uma vitória, porque essa vitória determina, a vitória que eu digo na somatória dos dois. Então não tem por que estarmos empolgados, né? Começou uma nova competição, começou um novo momento e agora sim é para valer. Porque independente do último resultado, nós tínhamos classificado também, né? Então, assim, dependendo da posição, nós tínhamos passado de fase, né? Agora não, agora nós temos que superá-los, né, para que a gente possa dar continuidade na competição, respeitando muito o adversário. O clima dentro de campo foi extremamente respeitoso, foi um jogo limpo. Da nossa parte, eu parabenizei muito os jogadores por ninguém ficar penteando a bola, desmerecendo o adversário, com oba-oba, seriedade o tempo todo, né, seriedade da parte dos atletas do Marcílio também, do treinador. Então foi um jogo profissional, um jogo decente. Espero que os próximos sejam iguais, que seja definido dentro de campo. Quem tiver melhor desempenho e performance, quem fizer merecer, que passe de fase, né, queira Deus que seja o Brusque. Sem dar arma para o adversário, mas Olávio e Guilherme Queiroz, quem dentre os dois tem mais se encaixado naquilo que você tem proposto de jogo? E o que tu pensa para esse jogo? Eu sei que tu não vai falar quem vai entrar jogando, mas quem é que está se encaixando mais na tua filosofia de jogo? Para nós estamos indo para quase 1 ano e meio de trabalho, né? E durante esse processo a gente sempre alternou, né? Estrategicamente a gente está analisando internamente para ver de que maneira nós vamos iniciar a partida, né? Ao longo do tempo, joga um, joga outro, né? Um tem uma sequência, o outro tem uma sequência, tem jogo de estratégia. Às vezes quem está de fora de repente até achou que de repente um tomou o lugar do outro, não, às vezes de acordo com a estratégia. Eu vou dar um exemplo bem objetivo para vocês. O jogo contra o São José lá, né, na Série C, era um jogo de estratégia, era um jogo que a gente, dependendo se o Queiroz tivesse um bom momento, provavelmente nós iríamos iniciar com ele como nós iniciamos, né? É mais um jogo estratégico aí para a gente decidir se inicia com um ou com outro. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Brusque e Marcílio Dias nessa sexta às 20 horas.